graça e a paz estejam com todos vocês. Hoje nós vamos ler o texto que está lá em Lucas, no capítulo 3. Eu te convido a abrir comigo. Lucas 3, nós vamos ler o verso 21 e 22. É um trecho das Escrituras bem curtinho, mas muito rico aqui. Eu acredito que vai falar muito ao nosso coração. Antes de lermos, eu queria lembrá-los, que a nossa igreja ela observa o calendário cristão. E nós estamos agora na estação da Epifania. Desde o dia 6 de janeiro, nós iniciamos essa nova estação. A Epifania ela vem logo depois do Natal. E aí você pode estar estranhando essa palavra, falou, nunca ouvi isso na minha vida. Mas a Epifania, ela vem de uma palavra do grego que significa aparecimento ou manifestação. E essa estação nos leva a olhar para a vida de Jesus aqui na Terra, o seu ministério público, aquilo que ele realizou entre nós. E na nossa cultura, geralmente, a gente comemora o Natal, certo? E geralmente a gente depois acabou, Acabou a festa, acabou as comemorações, e aí depois a gente vai lembrar de Jesus lá na sexta-feira da Paixão de novo. Geralmente é assim, Mas nós desejamos fazer diferente, para que a vida de Jesus faça parte de todos os dias do nosso ano, da nossa existência. Então, você é convidado a estar conosco, conectados nessa consciência. A estação da Epifania nos leva a olhar a vida e o ministério público de Jesus. E isso tem muito a falar ao nosso coração. Amém? Então, esse espaço que está entre a manjedoura e a cruz do Calvário. É essa lacuna aqui. Nós não vamos deixar ela em branco, mas nós vamos ver o que o Evangelho nos apresenta sobre a vida do Filho de Deus. Amém? Então vamos ler lá o texto em Lucas capítulo 3, verso 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Então a gente está aqui diante dessa passagem, que é o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus, ele é um dos marcos do início do ministério público dele aqui na Terra. A gente pode notar que o relato de Lucas ele é bem curtinho, apenas 2 versículos. Mateus e Marcos gastam um pouquinho mais aqui para falar dessa passagem conosco. Lá em Mateus, por exemplo, a gente vê um diálogo entre Jesus e João Batista. Não sei se vocês lembram. Jesus vai para ser batizado e João Batista fala com ele assim, não, como assim? Eu que deveria ser batizado por você e você que vem ser batizado por mim? Não, peraí, Jesus, tem alguma coisa errada, Se for parafrasear aqui. João Batista teve esse estranhamento. Como assim? Eu vou batizar Jesus, o Filho de Deus? E aí Jesus fala para ele assim, isso mesmo, convém que a gente cumpra toda a justiça. Só que aqui a ênfase de Lucas nos leva a ver uma imagem um pouco diferente. Ele relata que Jesus foi batizado enquanto outras pessoas estavam sendo batizados. Então, acompanhe aqui comigo, Uma multidão sendo batizada por João Batista, e lá no meio daquele povão, não sei quantas pessoas tinham, mas devia ser muita gente, havia também um homem, e que talvez poderia ser confundido com outros homens. Imagine só que Jesus não tinha nada físico para identificar ele como Filho de Deus. Não é como aquelas pinturas sacras, que geralmente Jesus tem aquele círculo iluminado, Nosso quadro mesmo tem ali, aquela imagem, Para identificar quem era o Cristo. Mas na vida real não havia isso. Não havia uma marca visível no corpo de Jesus que mostrasse que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Então, Lucas nos mostra aqui que Jesus poderia estar sendo confundido no meio da multidão, passando despercebido como mais um homem. Mas ele não era mais um homem, Não é mais um homem qualquer. E nós vamos ver aqui no versículo 22, logo em seguida. E aí pensa comigo também, Jesus iniciando seu ministério, mais ou menos aos seus 30 anos. E até ali, aquele momento,
Jesus viveu como um homem comum. Jesus levantou, Jesus comeu, tomou seu café da manhã, foi trabalhar, vivendo os dias comuns até a chegada do início do seu ministério. Não havia nada de especial, de falar, nossa, ali, ó, o Jesus, filho de Maria, é o Filho de Deus, vocês estão sabendo disso? Não havia essa mensagem ao redor do seu povo, muito pelo contrário. As pessoas da sua família e de onde Jesus morava tiveram, inclusive, muita dificuldade para aceitar essa ideia. Como assim? Ele é o rei, ele é o Messias, ele é o prometido de Deus. Ele está entre nós aqui, é o nosso amigo, é o nosso parceiro, né, o nosso colega. Não, essa ideia era meio que não muito bem aceita pelas pessoas. Mas aqui no texto de Lucas, a gente vai ver esse contraste interessante. Que, por um lado, Jesus está aqui no meio da multidão, sendo batizado, entre outras pessoas, podendo ser confundido com outros homens, mas aí no versículo 22, a gente tem a revelação divina. A gente tem ali a identificação dele como Filho de Deus. Então, para tudo, né? Como se Deus tivesse, espera aí, gente. Esse homem aqui não é mais um homem, não é mais um ser humano comum, mas ele é plenamente homem, mas plenamente Deus. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, profetizado, esperado, desde os profetas, desde a antiga aliança. É esse Jesus que nós estamos aqui na expectativa. Então, Deus vem com essa voz, essa revelação do céu, identificando agora o seu Filho e marcando o início da sua vida pública, o início da sua atuação mais direta aqui na terra. Então, nós vamos acompanhando aqui, né, o versículo a versículo. Então, nós vimos que Jesus, ao ser batizado, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E nessa cena, a gente pode também se lembrar do que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, versos 7 e 8. Paulo diz assim: ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esse fato de Jesus estar aqui encarnado, semelhante aos homens, assumindo a forma de um homem, isso já faz parte do pacote, digamos assim, do pacote de auto-humilhação de Jesus. Desde quando ele deixou a sua glória e encarnou e assumiu uma forma semelhante a mim e a você, desde esse momento, ele já está se auto-humilhando. Não foi apenas na cruz, mas desde esse momento, quando Jesus assume essa posição, esse lugar, decide caminhar conosco aqui nessa terra, vive as nossas angústias, as nossas dores, compartilha conosco das nossas necessidades físicas, do cansaço, do sono, da fome, da sede. Jesus já está proclamando uma mensagem muito forte para nós. Ele está se humilhando. E ele está fazendo tudo isso para que a história da redenção seja consumada. Para que quando ele chegasse na cruz, ele consumasse a obra dele de redenção. Essa obra que nos redimiu, que nos salvou. Então você não pode perder Jesus, homem, que é plenamente Deus também. Você não pode perdê-lo de vista. Por isso que a estação da Epifania é tão importante, para a gente reconectar com esse Jesus que tem uma vida real, uma vida de carne e osso, e que caminhou conosco, que nos ensinou, e curou pessoas, e se manifestou no meio da multidão. Nós não podemos perder esse Jesus de vista. A vida dele, a sua obra, ela é completa. Desde aqui na terra, caminhando entre os homens, e até ele chegar ali na cruz. Isso faz parte dessa história de redenção, desse enredo maravilhoso. Então, seguindo aqui o texto. Então, Jesus foi batizado. E o texto diz: e aconteceu que, enquanto ele orava. Interessante que essa informação ela aparece apenas no Evangelho de Lucas, que Jesus orava, nessa narrativa do batismo. Mateus não fala sobre isso e nem Marcos. Mas Lucas enfatiza em vários momentos a vida de oração de Jesus. Aqui no batismo mesmo aparece já ele orando.
E não só aqui, né? Lucas, interessante a gente observar, por exemplo, que há 9 relatos, né, nos evangelhos, há 9 ocasiões que são relatadas em que Jesus orou. E 7 dessas ocasiões estão presentes no evangelho de Lucas. Então, Lucas traz também esse tema dominante, esse recorte da vida de Jesus, para nos mostrar que Jesus, o Filho de Deus, ele orava. E orava muito. E orava principalmente naqueles momentos que haveria algo ali crucial do seu ministério. Então, a gente poderia lembrar que em Lucas, né, ele orou quando ele se tornava bem conhecido e as multidões o seguiam. Então, quando as multidões começaram a vir até Jesus, seu ministério foi tomando grandes proporções, ele orou. Quando ele passou uma noite, quando ele foi escolher os seus discípulos, antes disso, ele passou uma noite inteira em oração. Ele orou antes do episódio em Cesareia de Filipe, que foi um momento ali que marcou o auge do seu ministério de ensino. E quando houve ali a transfiguração no monte, lembre-se que Jesus subiu ao monte para orar, levando consigo Pedro, Tiago e João. E ele orou também na presença dos discípulos. Naquele momento ali, ele orou diante deles para suscitar o desejo deles de saberem mais sobre a oração. Que aí os discípulos falam, ensina-nos a orar também, Jesus. E aí ele deixa conosco a oração do Senhor, né, que a gente conhece como a oração do Pai Nosso. Então, em resumo, Jesus tinha uma vida de oração. Intensa, fervorosa, ele buscava conhecer a vontade de Deus, ele buscava entender aquilo que Deus queria fazer através dele, porque ele, na sua natureza humana, né, ele estava ali buscando fazer e cumprir e obedecer tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, Jesus buscava esses direcionamentos. Na sua humanidade, né, como eu falei, ele se humilhou. Então, ele se limitou ali nesse corpo humano. Então, ele percebia a necessidade de orar. Cada passo que ele dava em seu ministério, preciso orar, preciso falar com Deus, preciso falar com meu Pai, preciso nutrir esse relacionamento entre mim e Ele. Eu não posso dar um passo a mais aqui sem antes falar com o meu Deus, sem antes falar com o Pai, aquele que me enviou. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Não é isso que Jesus falou? E isso nos ensina já muita coisa, né? Mas eu gostaria que você guardasse essa informação, que Jesus orava, porque daqui a pouco a gente vai voltar um pouquinho nisso aí. E aí diz, né, na continuação do versículo 21, que o céu se abriu. Então foi um evento, né? Pensa bem, glorioso aí. O céu se abriu. E essa expressão no Antigo Testamento, quando ela aparecia, é porque haveria de acontecer alguma revelação divina. Em outros episódios do Antigo Testamento, a gente vê isso acontecendo. O céu se abria, geralmente vinha uma grande revelação, uma palavra, alguma coisa especial. Mas aqui, né, no relato de Lucas, nesse momento, a gente vê que a grande revelação de Deus é diferente, é a maior revelação de todas. É a respeito do Messias esperado, é a respeito do seu próprio filho. E o céu se abriu, essa expressão, a gente também poderia pensar o seguinte, que por meio de Jesus, céus e terra são conectados. Jesus adentra a existência humana e o céu se abre sobre nós. O céu se abre sobre a nossa vida. O céu se abre sobre a nossa história. O céu se abriu indica que Jesus está entrando no nosso caminho e mudando a nossa trajetória de vida. Então não foi um evento qualquer. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Muitos comentaristas, né, vão falar de vários significados a respeito da pomba aqui, do simbolismo, né, que essa ave aí pode representar. Mas um dos que eu escolhi destacar nessa manhã é sobre as características da pomba, que muitos comentaristas vão dizer isso, que a pomba ela aponta para a mansidão, né, para o caráter de Cristo, tanto de Cristo quanto para o Espírito Santo.
essa leveza, essa delicadeza da pomba ali, né? Até o voar dela é diferente. Então, muitos comentaristas vão sinalizar isso, né? Que a pomba estaria sinalizando também essa característica do Filho de Deus, de mansidão. Mas a principal coisa, né? A principal questão desse texto indica para a gente que o Espírito Santo estava ali naquele momento sendo concedido ao Senhor em sua completude. Jesus é essa habitação integral do Espírito Santo. Jesus é aquele que recebe o Espírito Santo sem medida, em unidade, em plenitude. E aí a gente pode lembrar de uma profecia messiânica de Isaías, que diz assim, Isaías 11, verso 2, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isso lembra alguma coisa? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, Jesus é essa habitação integral e constante do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Cheio plenamente do Espírito Santo. Não é de apenas uma fração, um pouquinho, uma dose, mas Jesus é essa habitação completa do Espírito Santo de Deus. E aí diz o texto que se ouviu uma voz do céu, né? Do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E aqui essa cena, ela é maravilhosa, né? Porque essa voz do céu indicando Jesus como filho de Deus. Então, como eu disse antes, não é qualquer homem que está entre vocês. Não é qualquer homem que está sendo batizado. E uma coisa importante aqui sobre o batismo de Jesus. Lembrem-se que o batismo de João Batista, ele era para arrependimento, certo? E Jesus tinha do que se arrepender? Não. Jesus era santo, né? Esse homem perfeito, sem pecado. E nesse momento também, ao decidir, ao escolher ser batizado, tanto é que João estranha isso, como eu falei, mas Jesus está ali, ele entra nas águas, não para se arrepender de pecados, porque ele não tinha nenhum, mas isso também comunica para nós que ele já está se identificando com a humanidade caída, com a humanidade pecadora. Assim como nós vimos domingo passado, né, que Jesus, ao 8º dia de vida, inclusive, ele foi circuncidado, como, né, os israelitas tinham que fazer. Então, Jesus não precisava seguir, né, essas cerimônias, esses rituais que eram para purificação, ou que era para marcar uma aliança com Deus, ou que era para perdão de pecados, arrependimentos. Se fôssemos olhar, Jesus não precisava disso, mas convinha que ele cumprisse toda a justiça. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele cumpriu tudo o que precisava ser cumprido de acordo com a lei. Ele obedeceu à vontade de Deus em todos os detalhes. E isso é maravilhoso. Isso deve encher o nosso coração de alegria, porque pela desobediência de um homem, toda a humanidade caiu, não é isso? Mas pela obediência de um homem só, nós tivemos a possibilidade de sermos livres dos nossos pecados, das nossas iniquidades. É isso que a mensagem do Evangelho comunica a nós. E nesse momento aqui, quando a voz vem falando, Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. A voz do Pai, não precisa nem dizer que é Deus que está falando, né? Meu filho. Então é o próprio Pai falando, olha, esse é o filho eternamente amado. Jesus é o eternamente amado de Deus. Jesus é o único homem que traz alegria para o seu Pai, que Jesus olha e fala assim, é isso aqui, é esse, que me traz satisfação, que me traz contentamento. E isso também credencia Jesus para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque nós precisávamos que houvesse um homem sem defeito nenhum, sem pecado nenhum. E quando Jesus fala isso, olha, é dele que eu me agrado. A gente pode lembrar do escritor aos Hebreus falando que Jesus é esse sacrifício perfeito.
Então, a declaração de João Batista, né, vem muito também aqui nesse contexto de falar, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o único que poderia levar essa tarefa e essa missão, porque a vida dele estava totalmente diante de Deus, pura, sem mácula, sem pecado. Amém? Vocês estão aqui comigo? E aqui nesse texto a gente vê também a atuação da Trindade. Claro que em todas as Escrituras a gente pode ver a Trindade operante, atuante, não é isso? Desde a criação lá em Gênesis, mas aqui na manifestação de Jesus, no seu ministério público, a gente vê também em cena, né? A Trindade. E isso também deve encher o nosso coração de alegria, porque nós podemos perceber que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles estão comprometidos com a história da redenção. Eles estão totalmente atuantes, comprometidos, se responsabilizando por essa obra que é grandiosa e que nenhum outro ser humano poderia fazer. Então, a Trindade está aqui. E eu gosto de uma citação do J.C. Ryle, que diz assim, sobre essa passagem. Vemos ainda nessa passagem uma prova notável da doutrina da Trindade. Assim, fala-se das três pessoas da divindade, apresentando-as em comparação e agindo ao mesmo tempo. Deus, o Filho, inicia a obra tremenda de seu ministério terreno ao ser batizado. Deus, o Pai, credencia-o solenemente como mediador prometido por meio de uma voz do céu. Deus, o Espírito Santo, desce em forma corpórea como pomba sobre o Senhor. E, ao fazê-lo, declara que ele é aquele a quem o Pai deu o Espírito sem limites, como está escrito em João 3,34. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão em total cooperação e atuação nesse momento aqui da história. E nós deveríamos saltar de alegria, porque eles estão preparando essa redenção para nós. Para a humanidade que andava em trevas, morta em seus delitos e pecados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atuantes para nos salvar, para nos tirar dessas trevas, para nos trazer novamente à vida e para nos tornar participantes desse relacionamento trinitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam desde a eternidade e agora por meio de Cristo, porque nós estamos em Cristo, nós também podemos participar desse relacionamento. Então, irmão, se você ainda não teve motivos para se alegrar nesse início de ano, alegre-se nas verdades do Evangelho. Eu não vou dizer aqui, né, cometer loucura de falar assim, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Não sei, pode ser o pior, né? Não sabemos. Mas tem uma coisa que você pode crer, do início ao fim do ano, do início ao fim da sua vida. Eu me fundamento nas verdades do Evangelho. Eu olho para as Escrituras e vejo o amor de Deus revelado na pessoa do Filho. E isso deve ser suficiente para motivar o meu coração, para me trazer fé e esperança. Isso deve ser suficiente, porque se isso não funcionar, nada mais vai funcionar. Não adianta te prometer coisas financeiras, sucesso, carreira, bem-sucedida, família, casamento. Isso não vai satisfazer o seu coração. Se essa verdade aqui não for suficiente para te motivar a levantar pela manhã e falar, Deus, obrigada pela vida, pela tua salvação, porque é isso que dá sentido à minha existência. Se isso não for suficiente, não temos mais o que dizer. Não temos mais o que oferecer. Isso seja suficiente para mexer com as nossas vidas, para mexer com as nossas histórias. Amém? Cristo entrou nessa terra, Cristo entrou na nossa história. E isso é motivo de grande alegria, de satisfação. E aí a temporada da Epifania, ela também nos leva a isso, a pensarmos no ministério público de Jesus. Ele se manifestou ao mundo, mas também ele se manifestou a mim, ele se manifestou a você. E é claro que a gente não vai ler a Bíblia
né, achando que a gente é o centro das Escrituras. Você não é o centro das Escrituras, você não é o centro do coração de Deus. Talvez você tenha dúvida quanto a isso, amém? Você não é nada disso, tá? A Bíblia, as Escrituras, elas apontam para o Filho de Deus, amém? Mas ao olhar para a vida, para o ministério de Jesus, você pode sim se identificar com as pessoas que ele encontra pelo caminho. O ministério público de Jesus é feito de encontros. Ele encontra pessoas pelo caminho, ele toca pessoas, ele cura, ele faz o convite irresistível, vem e me segue. E isso deve nos lembrar da nossa trajetória também com Jesus. A Epifania traz isso, esse lembrete para nós, porque também nós fomos alcançados. Nós éramos parte da multidão. E aí Jesus fez um convite maravilhoso e você decidiu segui-lo sem olhar para trás. Então lembre-se. E aí eu quero enfatizar duas coisas práticas desse texto, para a gente caminhar para o final. Teria muita coisa para a gente falar, mas eu vou me concentrar em duas delas, que é o batismo de Jesus e a vida de oração de Jesus. O batismo de Jesus, talvez você possa pensar assim, peraí, então eu tenho que batizar de novo? Não, de modo nenhum. Mas o batismo de Jesus, ele deve nos trazer um lembrete. Não sei se todos aqui foram batizados, mas o batismo de Jesus deve fazer-nos olhar para esse momento em que ele entrou para a nossa história. E a cerimônia do batismo, ela se tornou uma ordenança, né? O próprio Jesus ordenou que a gente pregasse o evangelho, discipulasse pessoas e batizasse elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? E aí tem uma frase de Lutero muito interessante que ele fala assim: sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva de acordo. Então, quando eu digo para lembrar-se do seu batismo, ao olhar para o batismo de Jesus, é lembrar que você tem uma marca. Nós não falamos mais da circuncisão como na antiga aliança, mas o batismo é essa cerimônia que marca o povo de Deus. Então, se você foi batizado, meu irmão, você tem uma marca e você precisa viver à altura dessa marca. Aquilo que Jesus fez por nós, toda a sua vida, toda a sua trajetória de obediência e até a morte de cruz, foi suficiente para nos unir com ele. E aí o batismo vai trazer justamente o que o batismo aponta? Para diversas verdades espirituais que nós que nascemos de novo experimentamos. É o que Paulo vai dizer em Romanos 6, versículo 4 e 5. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo também aos Gálatas vai dizer: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Então, muito mais do que uma cerimônia na água, o batismo mesmo, né, quando você crê no Senhor Jesus, indica que você foi mergulhado nele, na vida de Jesus. Você está revestido de Jesus. E ao olhar Jesus sendo batizado, você pode lembrar, falar: eu também fui marcado pela vida de Cristo. Eu me revesti com uma nova roupagem, não mais de pecado, não mais de impureza, não mais de imundície, mas agora eu visto uma nova roupa, que é o próprio Cristo Jesus. Amém? Então, isso deve também alegrar o nosso coração e fazer-nos viver a nossa vida dia após dia de um modo diferente. Andar em novidade de vida. Talvez você se pergunte: por que eu ando tão fraco? Por que minha vida espiritual anda tão apagada? Meu amor por Jesus anda tão frágil? E aí eu vou para o outro ponto prático aqui, dessa manhã, que é a vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. O Filho de Deus orava. Mas nós enfrentamos vários desafios aqui, certo? Para manter uma vida de oração. E nem sempre é o pecado
que nos impede disso. Às vezes são coisas lícitas e boas. Por exemplo, o trabalho, né? Por exemplo, o cuidado com a família e com a casa. Aí você fala assim, não, mas eu cuidei tanto da minha família e da minha casa, hoje não deu tempo nem de orar. Não é assim? Coisas lícitas e boas, e que muitas delas foi o próprio Deus que nos deu, acabam servindo de empecilhos para a nossa vida de oração. E aí você pode também estar sendo incomodado agora e pensando assim, ai meu Deus, vai entrar numa parte legalista do sermão, né? Falando que eu tenho que orar, que eu tenho que ser disciplinado. Mas é interessante que a gente trata as coisas espirituais, muitas delas, como legalismo. Mas se um médico falar para você assim, olha, você tem que tomar um antibiótico todos os dias, 8 horas da manhã. Você não vai falar que médico legalista. Está querendo, né, que eu seja religioso para tomar um remédio? Né? Mas com as coisas de Deus, a gente prontamente, né, a nossa carne, se levanta para ver, ah, não, isso aqui eu não preciso. Eu oro sem cessar, dentro do ônibus. Não caia nessa armadilha. Você pode orar sem cessar. Mas para uma vida de oração de qualidade, a gente precisa parar. A gente precisa ser constante. A gente precisa separar um ambiente, separar um tempo. Porque pensa bem, experimenta você orar com uma criança de 3 anos perto. Está aprendendo a falar, é o meu caso, né? Então, você começa a orar, oh Deus, obrigada por esse dia, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso ser santificado, me ajuda, e acabou o lenço umedecido, né? E a conta de luz vence amanhã, e aí quando você percebe, a oração acabou. E aí você mistura oração com ansiedade, com listas de tarefas que você precisa concluir, e a gente não ora. Mas para orar, como diz John Piper, a gente precisa ser disciplinado, constante e regular. E a gente pode também fazer uma coisa muito importante, que é combinar a oração com a leitura da palavra. Porque a nossa cabeça realmente, gente, não dá conta, né? De administrar tantas coisas, tantas palavras. Ah, eu não sei nem o que falar com Deus. E as Escrituras podem nos ajudar a como construir orações de verdade. Orações que podem ser aceitas por Deus. Então, combine leitura e oração. E a vida de Jesus, a vida dele de oração, deve ser, assim, o maior incentivo. Certo? Às vezes a gente quer gastar livro, né? Não que seja errado você ler livros, mas você fala, nossa, eu preciso fazer um curso de oração. Preciso comprar uma biblioteca de oração para aprender a orar. Gente, o próprio Filho de Deus está nos ensinando. Ele orava. Ele demonstrou com a sua própria vida como manter um relacionamento com a Trindade, com o Pai. Então, nós precisamos observar a vida do Filho de Deus, como ele viveu. E nós precisamos andar como ele andou. Amém? E aí eu vou trazer também, para a gente concluir essa parte da oração, uma dica que é do John Piper também, que ele fala sobre você orar em círculos concêntricos, que é mais ou menos assim, orar em camadas, né? E aí seria mais ou menos assim, você pode orar tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Talvez você precise dessa ajuda nesse início de ano, né? Você fala, não sei nem por onde começar a orar. Então, isso aqui eu peguei para mim, essa dica, muito boa. Se você escolher orar de dentro para fora, você vai começar orando pela pessoa mais pecadora que você conhece. No meu caso, eu vou começar por mim, certo? Porque eu conheço a imensidão e a profundidade dos meus pecados. Então, eu oro por mim, depois eu oro pelas pessoas que estão próximas a mim, a minha família, a minha casa, a minha família extensa, e aí eu vou para fora, meus amigos, e aí eu chego na igreja, a igreja local aqui onde eu estou, a igreja de Cristo que se reúne nos outros lugares, aos missionários que estão fazendo, né, pelo mundo, que foram enviados, e aí a gente vai expandindo. Aos sistemas de governo, às outras nações, ao nosso Brasil também, e vai, só não precisa sair do planeta Terra, como disse John Piper, certo? Você não precisa orar por outros planetas e outras galáxias. Embora a nossa oração vá muito longe, mas você não precisa ir tão longe assim. E essa é uma dica que eu gostei, porque
A gente precisa desses empurrões, dessas ajudas, desses toques, mas o principal é a gente olhar para a vida de oração de Jesus e ser constrangido. Porque se o Filho de Deus orou, imagine nós, como nós precisamos orar. Se Jesus era plenamente homem, plenamente Deus, e mesmo assim ele reconhecia essa necessidade de oração, por que nós não reconhecemos? Por que nós passamos dias, tempos, sei lá quanto tempo, sem falar com o Senhor, sem buscar ajuda, orientação, sem nos derramar diante dele? É loucura, como diria nosso irmão Eric. É loucura um cristão viver sem oração. Então, essa manhã a gente possa ser realmente, não só confrontado, mas animado, ser inspirado a melhorar a nossa vida de oração. Que você ore mais esse ano do que você orou no ano passado. Que ao acordar pela manhã, você também se lembre que você tem uma aliança com Deus. Como disse Lutero, né? Ao lavar o seu rosto, você se lembre que você foi batizado, foi marcado. E isso deve te levar a viver uma vida à altura dessa marca, à altura desse compromisso que foi feito com Deus. Você foi morto e ressuscitado com Cristo para uma nova vida. E você pode desfrutar, sim, de um relacionamento, né? Do relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu gostaria de finalizar com essa oração de Jesus, também uma oração, que é relatada lá em João 17, versos 22 e 23, que diz assim: Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, esse amor que é declarado aqui pelo Pai, você é meu filho amado, em você me agrado, nós também podemos experimentar desse amor, porque nós estamos em Cristo. Por estarmos conectados com Cristo, nós fazemos parte agora desse relacionamento também com Deus Pai. E assim como Deus amou Jesus, Ele nos ama também. Então, sinta-se amado. Não é palavra para você, né, assim, terapêutica, não é isso, né? Não é palavra para você sair aqui, sei lá, né, tipo coach, não. Mas sinta-se amado, porque o Evangelho diz isso. Porque nós estamos em Cristo. E se Cristo foi amado por Deus, nós também temos essa oportunidade de sermos amados. Nós temos essa condição de sermos amados. Não por aquilo que a gente pode fazer ou por aquilo que a gente é. Porque nós não temos nada. Mas simplesmente pelo fato de estarmos em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê a imagem do seu Filho. E aí Ele pode também derramar o seu amor em nós. Ele também pode olhar para nós e falar: você é meu filho e eu me agrado de você. Mas por estarmos em Cristo, pelo fato de nós termos sido mergulhados nele, na vida dele, e fomos revestidos nele. Então nós não somos mais os mesmos. Isso deve aquecer, incendiar o nosso coração e mudar a forma que nós vivemos. Desde amanhã, né? Segunda-feira. Quando você pegar o ônibus, bater o ponto lá no seu serviço, que essas verdades não morram. Que você não esqueça da marca que você recebeu em Cristo Jesus. Que Cristo caminhou por essa terra no seu ministério público e Ele encontrou você também no caminho. Ele tocou também a sua vida e Ele te fez um convite: vem e me segue. Talvez tudo isso seja novo para você também nessa manhã. Talvez você fale assim: não, mas eu não passei por nada disso. Nem pelo batismo, não sei também se Cristo me chamou. Mas saiba que essa manhã Ele te chama. Cristo está comunicando a sua palavra a nós através do Evangelho e Ele continua convidando pessoas. E Cristo também pode estar te chamando, falando: vem, me segue. Larga as suas redes, como Ele fez com Pedro, né? E vem. Então que você sinta, perceba e ouça a voz de Jesus te chamando, porque essa vida, essa novidade de vida, Ele também tem para você. Amém?